Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Daniele Cristine e vamos hoje trabalhar o componente curricular de Geografia. O tema que nós iremos aprofundar é recursos naturais. Mais específico, vamos falar sobre rio. Vamos lá? Você sabe o que é um rio? Se eu te perguntar, o que é um rio? O que você vai me responder? Vamos ver se é isso mesmo? A palavra rio, do latim vulgar rios e do latim rivus. Tá, professora, mas eu não entendi. O que significa isso? Você está falando para mim em latim, outra língua. E aí? Vamos ver ainda um pouco mais profundo o que significa? Leia junto comigo. Grande curso de água natural, quase sempre oriunda das montanhas, que recebem no trajeto águas de regatos e ribeiros e deságua em outro curso de água, num lago ou no mar. Vamos mais uma vez? Só que agora nós vamos analisar cada parte deste significado. Então, grande curso de água natural. Isso significa que é um volume, que é volumoso, que é muita água. Quase sempre oriunda das montanhas. Esse quase sempre significa que pode vir de outros lugares, nem sempre da montanha. E que recebe no trajeto águas de regatos e ribeiros, outros menorzinhos, outros regos de água menores. E deságua em outro curso de água, no lago ou no mar. Deu para entender aí agora o que significa rio? Você conhece algum rio? Pensa aí um nome de algum rio. Eu acredito que pelo menos um você saiba, não é mesmo? Qual que é o rio que abastece a sua cidade? Aquele que leva a água aí para a sua torneira, para a sua caixa d'água. Você sabe o nome dele? Ou porventura um rio que você tenha ido pescar com algum parente seu? Daqui a pouco nós vamos falar juntos então um nome de um rio. Eu perguntei para vocês qual rio abastece sua cidade. Pensou aí? Ok. É preciso preservar os rios. A água é um elemento da natureza fundamental para os seres vivos. As águas dos rios representam uma parte muito pequena da água doce disponível no planeta. Ou seja, tem muito mais água salgada do que a água doce que é a que nós ingerimos. Por isso, devemos cuidar dos rios para garantir nosso abastecimento de água e também o das gerações futuras. Nós temos aí 3 imagens. Olha essa imagem com as mãos pegando esta água. Água limpa, né? Água que parece boa para beber. Se nós não cuidarmos desta água, certamente nós não poderemos fazer o que essa pessoa faz na imagem, beber desta água. Outra observação nessa imagem que eu quero que vocês olhem é o que tem em volta destes rios aí representados. Uma grande parte verde, não é mesmo? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E agora, observe essa imagem com muita atenção. O que vocês conseguem observar aí? Podem falar em voz alta. Nós temos aí garrafas, não é mesmo? Sacolas, embalagens, ou seja, lixo. E agora, nessa imagem, você já viu aí perto de você, na sua cidade, ou até mesmo no seu bairro, algo parecido com o que está representado nessa imagem? Observe aí para você analisar que tipo de resíduos nós temos aí. Pneu, temos também copos descartáveis, outros tipos de embalagem, também lixo. Mais uma imagem, e essa daí você já viu perto da sua casa? Sabe o que é isso que está sendo depositado no rio? Esgoto, isso mesmo, aquela água que sai lá do seu banheiro, que você utiliza, aquela água que você lava a vasilha,
olha onde está sendo despejado. E neste caso aqui, sem tratamento devido. Foi jogado diretamente no rio. Já parou para pensar que dessa água que você bebe? Vamos para mais uma. Ah, essa aqui eu já vi na minha cidade. Você já viu na sua? Pois bem, nós temos aí entulhos, restos de construção, não é mesmo? Que foi jogado e colocado à beira de um rio. E agora, o que pode acontecer com este rio? Olha que tristeza. Ela vai ficar uma água poluída. Com todas essas imagens que nós vimos anteriormente, com esses lixos sendo depositados, com esgoto sendo despejado neste rio, vai acontecer o quê? A poluição desta água. Essa água pode ser que ela fique sem poder ser consumida por nós, certo? A água poluída ou contaminada pode causar doenças e prejudicar animais e plantas. Assim, é preciso preservar a qualidade das águas dos rios. Atitudes simples podem ajudar a preservar algumas delas. Nós vamos ver aqui então algumas atitudes que nós podemos tomar para quê? Para que a nossa água seja preservada e que, de onde vem essa água? O rio seja preservado. Tanto os animais, à sua volta, quanto os que vivem mesmo neste rio. Não jogar lixo nos rios, nem nas suas margens, pois ele polui a água e contribui para inundações durante o período de chuvas. Quando nós depositamos esse lixo ali em volta do rio, quando ele tiver a sua cheia, ele não tem o lugar onde ele passa, ele vai querer desviar. Para onde ele vai? Para dentro das casas das pessoas que moram ali próximo ao rio. Além de ser levado junto com o rio, essa sujeira, ele vai varrer e vai levar para dentro da casa das pessoas. E, consequentemente, vai voltar com esse lixo ali para dentro dele. Vamos prosseguir? Mais uma coisa aí que nós podemos fazer para ajudar a preservar. Nós temos que tratar o esgoto antes de lançá-lo nos rios, para evitar a contaminação das águas. Você sabe se na sua cidade isso é feito? Se o esgoto é tratado antes de ser lançado no rio? Ou se ele vai diretamente para o rio? Conservar as plantas que formam a mata ciliar, isto é, aquela que se desenvolve ao longo das margens dos rios. Eu perguntei e falei com vocês anteriormente, pedi para que vocês observassem as matas, o verde que tinha em volta daquelas imagens, não é mesmo? Aqui na nossa cidade de Governador Valadares, nós temos visto muito isso. Estão sendo plantadas novas árvores ali à beira do rio. Isso contribui, ajuda o nosso rio, que foi muito prejudicado. Eu não vou falar o nome dele agora não, pois eu pedi você para pensar um pouquinho sobre o nome do rio que passa na nossa cidade. Se você ainda não sabe, dá uma pesquisada aí, ok? Bacia hidrográfica. A área ocupada por um rio principal e seus afluentes é chamada de bacia hidrográfica, ok? Então, onde os seus afluentes, onde o rio principal passa e ocupa, é chamado de bacia hidrográfica. É a porção do espaço em que as águas das chuvas, das montanhas subterrâneas ou de outros rios escoam em direção a um determinado curso de água, abastecendo-o. É importante, portanto, ter consciência de que ao andarmos pelas ruas ou em uma mata, por exemplo, estamos andando necessariamente sobre a área de uma bacia hidrográfica, pois as águas que eventualmente escoam nesses locais tendem a se direcionar para o rio. Ora, veja bem, se você estiver no centro da sua cidade ou na rua da sua casa jogando lixo
e vier uma chuva, certamente essa água que caiu ali vai ser contaminada por esse lixo e vai ser levada ali para o rio. Pois as águas que ali se encontram, elas vão desaguar neste rio. O que separa uma bacia hidrográfica de outra são os divisores de água. Eles são como uma espécie de fronteira, em que de um lado escoa a água em direção a um rio e de outro escoa a água em direção a outro rio. Nós temos aqui um mapa para vocês poderem observar com as bacias hidrográficas do Brasil. Vamos ver aqui na nossa legenda, nós já falamos aqui qual é o título e vamos ver a legenda deste mapa para identificar cada bacia desta. Primeira coisa aqui, em branco, é a unidade de federação, certo? Que vocês podem observar. Número 1, esse azul mais escuro também está representado com um número para vocês. É a bacia do rio Amazonas. Número 2, é a bacia do rio Tocantins. Número 3, é a bacia do Atlântico, Norte-Nordeste. Número 4, bacia do rio São Francisco. Então, do número 1 até o número 4, nós temos aí algumas escalas de azul representando essas bacias. Número 5, já de verde, passando aqui para outra região, nós temos a bacia do Atlântico Leste. Número 6, bacia do rio Paraná. Número 7, bacia do rio Uruguai. E o número 8, bacia do Atlântico Sudeste. Nós vimos aqui então as bacias que compõem o nosso país, Brasil. Nosso rio, falei com vocês que eu não ia falar este nome anteriormente, mas aí eu te perguntei qual o rio que abastece a nossa cidade, no caso de Governador Valadares. O nosso rio é o Rio Doce. Você sabe algo sobre este rio? Vamos ler e ver um pouquinho sobre ele? A bacia do Rio Doce é uma bacia hidrográfica brasileira que está situada na região sudeste. Eu quero que você faça o seguinte comigo. Eu vou voltar à leitura e onde estiver aí grifado, marcado de azul, você vai estar lendo junto comigo, ok? Então você vai acompanhar a leitura e onde estiver aí marcado, sublinhado de azul, você vai ler em voz alta. Vamos lá? A bacia do Rio Doce é uma bacia hidrográfica brasileira que está situada na região sudeste do país. Pertence à região hidrográfica do Atlântico Sudeste e compreende uma área de drenagem de 83.400 km², sendo que 86% pertence ao estado de Minas Gerais, isso mesmo, estado em que nós vivemos, no chamado Vale do Rio Doce, e 14% ao Espírito Santo, abrangendo cerca de 222 municípios. As nascentes do Rio Doce estão em Minas Gerais, nas Serras da Mantiqueira e Espinhaço, sendo que suas águas percorrem 853 quilômetros até atingir o Oceano Atlântico, no povoado de Regência, no Espírito Santo. Os principais afluentes do Rio Doce são os, vamos ler comigo? Rios do Carmo, Piracicaba, Santo Antônio, Corrente Grande, Suaçuí Pequeno, Suaçuí Grande, São José e Pancas. Margem esquerda, Rio Casca, Matipó, Caratinga, Cuieté, Manhuaçu, Guandu e Santa Joana, na margem direita. Nós temos aí para vocês observarem no mapa esse curso que ele faz até chegar aqui no Espírito Santo e ser desaguado então no Oceano Atlântico. Você conhece essa imagem?
Sabe o que tem representado aí? É o nosso Rio Doce e a nossa querida Ibituruna, não é mesmo? Nós temos uma imagem de antes e depois. O nosso rio, ele sofreu com poluição há um tempo atrás. Se você acionar a sua memória, você vai lembrar do que eu estou falando. E muitas pessoas foram prejudicadas por isso. É muito importante para que esse rio seja recuperado, que você faça a sua parte. Mas, professora, como eu posso fazer a minha parte para ajudar a resgatar, a cuidar deste nosso rio, que tanto cuida de nós também, que abastece a nossa casa, a nossa cidade? Nós vimos anteriormente, evitar jogar lixo. Você está na rua, chupou uma bala, não tem lixeira? Guarda esse papelzinho com você no seu bolso, quando aparecer uma lixeira, você joga no lixo. E se você fizer isso, você vai ajudar, você vai contribuir para a recuperação do nosso rio. Se vocês observarem aí nesse antes e depois, as águas eram mais claras. Nós podemos sim também fazer o quê? Cuidar das árvores que estão à beira do rio. Muitas árvores estão sendo plantadas à beira do rio. Se você não percebeu, quando você estiver passando por lá, comece a analisar e observar como tem nascido plantas novas naquele local, não é mesmo? Isso vai ajudar, vai contribuir para o nosso rio. E você precisa, junto conosco, estar contribuindo também. Eu espero que você, como cidadão, faça a sua parte, ajude o nosso Rio Doce a voltar a ser como era, para que você e as gerações futuras possam usufruir deste benefício. E para acessar nossa plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Se inscreva em nosso canal, pessoal, não perca tempo, vai lá, nós esperamos por vocês. Até a próxima, pessoal!